Olá, meu nome é Luiz Roberto e aqui no canal Espiritismo em Pauta hoje eu vou apresentar um tema, algo áspero, porque ele fala do espiritismo sem espíritos, como se fosse possível, né? Infelizmente esse fenômeno vem ocorrendo a miúde, vem ocorrendo sim. Entre os espíritas, por exemplo, há os que são por demais religiosos e que conferem à mediunidade e aos médiuns um caráter místico e sagrado, santificando médiuns e espíritos. E por outra, há os auto-intitulados progressistas, espíritas progressistas, que relegam a mediunidade a um segundo plano, havendo, porém, entre estes o consenso geral de ter centros espíritas sem mediunidade e, portanto, sem manifestação de espíritos, limitando seus trabalhos a palestras e a algum tipo de passe. Porém, a falta de bom senso em proibir os médiuns do exercício mediúnico é uma coisa. Ela ocorre e é uma coisa em si. Outra seria a ilusão, seria ilusão crer que não haja espíritos nos trabalhos em curso nesses meios. Lembremos que não são poucos os inimigos desencarnados contra os meios, ou melhor, sim, contra os meios de esclarecimento trazidos pelo Espiritismo e que nos influenciam em nossas decisões, em nossas ideias e decisões. Aliás, os próprios espíritos questionados por Allan Kardec respondem que eles influenciam os homens muito mais do que imaginam os homens. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles quem os dirigem, quem nos dirigem. Né? Está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Pois há que se lembrar, então, que as relações dos espíritos com os homens é uma constante, né? Que os bons incitam ao bem e nos sustentam nas adversidades todas da vida, com coragem e resignação, que já os maus nos impelem ao mal, ao erro, e se comprazem, na verdade, em nos ver sucumbir e se assemelhar a eles nas maldades e nos erros. Então tudo depende da sintonia na qual se colocam os dirigentes das casas espíritas, levando-se em conta que os bons espíritos do Senhor, a uma voz de comando, se espalham sobre a superfície da terra, iluminando os caminhos e abrindo os olhos aos cegos, dissipando as trevas que, por sua vez, se agitam nervosas contra a luz. Então, espíritos bons e espíritos maus nos rodeiam. Tudo depende da sintonia na qual nós nos colocamos. Então, falta o bom senso aos que agem na proibição das comunicações mediúnicas. Repetimos, porque conforme o próprio Allan Kardec, os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que serve que sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, o contato entre encarnados e desencarnados via mediunidade é de suma importância nas relações espirituais. Há que se perceber que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, conforme o afirma Kardec, eles não se esgotaram nos anos 1800, quando lá da codificação espírita, pois a comunicação entre o mundo espírita e o mundo corporal, elas estão na natureza das coisas desde sempre, desde sempre. E é a marca do espiritismo que tem por base a existência, sobrevivência e comunicação dos espíritos. E sem isso, perderia a razão de ser da doutrina e já não mais seria espiritismo. Eu até pensei comigo, né, que o método de comunicação com os espíritos deve ser, na verdade, aperfeiçoado, educado e não bloqueado, como determinam alguns dirigentes de centros espíritas, negando não só os esforços de Allan Kardec, codificador, bem como os esforços de tantos cientistas, estudiosos e doutrinadores, tais como nós até fizemos algumas biografias, como Bolzano, Gabriel Delany,
Aksakov e Lombroso, né? Não me lembro se nós fizemos do Lombroso, mas ele era um estudioso do Espiritismo também, entre outros, inclusive os pesquisadores dos dias de hoje. Nós precisamos refletir sobre isso porque senão o Espiritismo tende mesmo a acabar. Eu vi uma palestra, não me lembro agora, acho que foi do Haroldo Dutra, que ele dizia que em poucas décadas o Espiritismo deixaria de existir, caso algumas dessas medidas, entre estas a que eu estou mencionando agora, fosse levada adiante, quando o Espiritismo deixasse, como tem deixado infelizmente em muitas casas, de ter a infância e a mocidade sob educação do Espiritismo, por exemplo, né? A fonte desse material meu, naturalmente, foram as obras da codificação espírita, além da nossa observação pessoal. Nós também pegamos um site aqui que chama-se como é que é? Concardec.net, acho que é isso, concardec.net, que fala lá exatamente sobre o tema Espiritismo sem Espíritos. Então, se você se interessou pelo assunto, quer refletir sobre a questão, se na sua casa espírita isso anda acontecendo, é hora de ficar em alerta, porque Espiritismo sem espíritos pode ser qualquer outra coisa, menos Espiritismo. E vamos adiante. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos.